Então, saudações alunos do Teodorico, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Jefferson e sejam bem-vindos a mais uma videoaula de matemática. Na nossa videoaula de hoje, nós iremos fazer aqui alguns exemplos relacionados às posições relativas de uma reta e uma circunferência. Na nossa aula anterior, nós vimos que, com relação às posições relativas entre reta e circunferência, nós temos três tipos. A primeira situação é quando a reta tem dois pontos em comum em relação à circunferência, ou seja, é como se ela estivesse cortando a circunferência em algum ponto, certo? Gerando aqui dois pontos em comum. Então, quando nós tivermos dois pontos em comum entre a reta e a circunferência, ela é considerada secante. Quando nós tivermos apenas um ponto em comum entre a reta e a circunferência, ela será considerada como tangente. E quando entre a reta e a circunferência não tiver nenhum ponto em comum, não te tocar a circunferência de jeito nenhum, essa reta ela é considerada como externa, ou como algumas obras trazem, como exterior. Beleza? Então, vamos aqui para a demonstração de alguns exemplos. Nosso primeiro exemplo diz o seguinte, ó, uma reta T é secante, então você já pode até observar aqui, é secante a uma circunferência, ou seja, ela tem dois pontos em comum, essa reta em relação à circunferência, de centro O, aqui o nosso centro aqui. E raio 5 centímetros, 5 centímetros de raio, ou seja, a distância entre esse ponto central aqui, o centro da circunferência, para o contorno aqui da circunferência. Então, indicado por D, esse Dzinho aqui, a distância do ponto central aqui, do centro da circunferência, até a nossa reta T, que é uma reta secante, qual o maior valor inteiro que D pode assumir? Qual é o valor da distância entre o nosso centro aqui da circunferência até essa reta T, que é uma reta secante? Então, você pode até achar que essa questão tem um cálculo extenso, difícil, mas não, ela é bem simples de você analisar. Aqui, a charada aqui da nossa questão é isso aqui, ó. Qual o maior valor inteiro? Maior valor inteiro. Então, a charada da nossa questão está aqui, ó, maior valor inteiro. Então, os valores inteiros que D pode assumir, eu já sei que a distância do centro da circunferência até o contorno da circunferência vale 5. Se a nossa reta T aqui fosse uma reta, em vez de secante, fosse tangente, nós saberíamos que a distância aqui desse D já seria 5. Só que a nossa reta aqui, obrigatoriamente, tem que ser secante, ou seja, ela tem que ter dois pontos em comuns aqui com a nossa circunferência. Então, ele não vai poder assumir o valor 5, porque aqui o valor 5 seria se fosse a distância entre o centro e o contorno aqui da circunferência. Então, esse valor está descartado. Então, nós já sabemos que tem que ser um valor menor do que 5. Então, qual é o valor menor do que 5 e que é inteiro? Para ser inteiro, o único valor que esse D pode assumir, sendo esse valor o maior possível, se eu sei que não pode ser 5, o maior possível será 4, que é o antecessor de 5. Se for 5, a nossa reta seria tangente. Como ela tem que ser, com essa distância tem que ser menor para que ela seja secante, logo o maior valor inteiro será o número 4. Bastante simples, né? Vamos lá para o nosso segundo exemplo. Então, o exemplo 2 diz o seguinte, ó, na figura abaixo, a reta R é tangente à circunferência, ou seja, tem apenas um ponto em comum aqui entre a reta e a circunferência, que é essa reta aqui. Determine em graus as medidas de x e y. Nós temos aqui o nosso ângulo x, é o valor desse ângulo aqui, e o valor do ângulo y. Então, analisando aqui rapidamente aqui as figuras que foram formadas aqui entre essa reta e a circunferência, a gente pode observar que aqui, esse contorno aqui equivale a um triângulo, né? A gente pode observar aqui que aqui tem um triângulo e aqui tem os três ângulos aqui desse triângulo. Aqui nós já temos um ângulo definido, que é o de 35 graus. Temos que determinar aqui o valor de x e o valor de y. O primeiro ângulo que a gente pode determinar aqui logo de cara é o valor de x. Esse valor de x, de acordo com as características da reta tangente à circunferência,
A gente pode observar que esse ângulo formado aqui, que é o ângulo X, que é formado a partir da reta R tangente à nossa circunferência, ele vai valer, de acordo com os conceitos de tangência entre reta e circunferência, ele vai valer 90 graus. Foi definido através de definição de tangência entre reta e circunferência. Então, nós já sabemos aqui, de acordo com o conceito de tangência entre reta e circunferência, que o valor de x é 90 graus. Então, aqui vale 90 e aqui vale 35. Quanto é que vai valer y? Nós podemos observar aqui também que aqui nós temos um vértice e duas retas cruzadas aqui com um único ponto em comum. Então, esse ângulo y aqui formado e esse ângulo aqui dentro do triângulo são ângulos opostos pelo vértice. E como nós já estudamos anteriormente, ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Então, o mesmo valor de y será o mesmo valor aqui de dentro desse triângulo. Então, esse y aqui, esse ângulo aqui de fora do triângulo, esse mesmo ângulo aqui de dentro do triângulo. Então, aqui também vale y. E nós também sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre será igual a 180 graus. Então, se nós somarmos x, 35 e esse ângulo aqui, que é a mesma coisa que y, a soma dos três será igual a 180. Como nós já sabemos que x vale 90, nós vamos somar esses três ângulos, igualar 180 e vamos descobrir aqui o valor do y. Vai ficar da seguinte forma. Temos y, quem é y? É esse ângulo aqui, tendo em vista que é um ângulo oposto pelo vértice a y, então aqui também pode ser y. Y mais x, quem é x é 90, então já posso colocar aqui o 90, mais o 35, que a questão já fornece para a gente, a soma dos três ângulos será igual a 180. Então, nós temos y mais 90 mais 35, 125. Tudo isso é igual a 180. Levando aqui o nosso valor para o segundo membro, 125, ele está positivo, ele vai negativo. Então, fica y é igual a 180 menos 125, logo o valor de y será igual a 55 graus. Beleza? Então, encontramos aqui o que a questão pediu, que é os valores de x e y. X 90 graus e y 55. Beleza? Então, espero que todos tenham compreendido. Até a nossa próxima aula. Bons estudos e até mais.